Lucas capítulo 10, verso 1. Lucas 10, 1. É uma pregação que para mexer com você também, para trabalhar o seu coração para uma grande obra missionária que Deus tem para a nossa vida. Depois destas coisas, o Senhor nomeou também outros 70, e os enviou de 2 em 2, adiante de si, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Portanto, lhe dizia: a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os ceifeiros, trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que ele envie trabalhadores para a sua seara. Orai, pois, ao Senhor da colheita, para que ele envie trabalhadores para a sua seara. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você vai assentar-se, nós vamos, na hora que você sentar, nós vamos dar uma salva de palma linda para Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos numa grande comissão, estamos numa grande empreitada debaixo desse céu, porque nós temos que aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. A Bíblia fala assim: você tem que remir o tempo, trabalhar um pouquinho mais, porque os dias estão muito difíceis. E a palavra de hoje é redes ao mar. Redes ao mar. Por quê, pastor Toninho? Tem uma arte do batismo aí, fazendo um favor? Na semana do dia 24, na quarta-feira, nós vamos ter a festa nas águas. Semana inteira, mergulhando para uma nova vida ao lado de Jesus. Festa nas águas. E será uma semana de batismos. Nós vamos batizar na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Pode voltar a dar pregação. E essa semana de batismo que nós vamos ter durante 5 dias, nós vamos buscar pessoas para que elas possam ser batizadas e vamos lançar redes ao mar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós vamos lançar as redes para que as pessoas sejam alcançadas pelo Senhor Jesus. Nós vamos atrás das vidas. Nós vamos buscar pessoas. Coloca a imagem da pregação. Volta lá, faz favor para mim. Olha, aqui tem um pescador solitário. Mas ele está decidido a buscar peixes para a sua vida. Não que talvez esse pescador tenha um hobby. Não é isso. Ele tem necessidade. É mais do que um hobby. É mais do que um momento de estresse. Está cansado? Vai pescar. Não é cansado que fala, como é que é? Está nervoso? Vai pescar. Não é porque ele está nervoso, mas ele tem necessidade de ir à pesca. Ele tem necessidade de ir a uma pescaria para que ele possa sobreviver. Então é mais do que um hobby, é uma necessidade. E a Bíblia ensina algo muito interessante para nós nesse texto. Depois destas coisas, depois de que coisas? Depois de acontecimentos de curas, depois de acontecimento de milagres, depois de acontecimentos de manifestação do céu, porque até Lucas 9, Jesus já tinha realizado coisas extraordinárias na vida de todos. Já tinha formado um grupo. Jesus já tinha um grupo que trabalhava a ideia que ele ensinava. Um grupo de 12.
E esses 12 começaram a multiplicar. E a demanda ficou maior ainda, porque houve uma demanda de uma necessidade de ir e pregar a palavra. E Jesus estava ensinando aqui para nós que a pregação da palavra deveria ser feita pela igreja, pelos discípulos, pelos seguidores, por aqueles que acompanhavam a visão do Mestre. E que palavra que eles pregariam? A palavra de salvação. Só que até então, Jesus ainda não tinha tido os acontecimentos que nós já sabemos hoje. Jesus, ele delega a autoridade para que pessoas vão pregar a sua palavra. E agora não é mais 12, ele consegue envolver 70. Irmãos, de 2 em 2. Está aqui o Arthur e o Curumim, que vai lembrar, o Márcio, que vai lembrar um fato. E eu lembro toda semana que eu vejo um fogão, Arthur. Quando nós enviamos os meninos de Ipeúna, os homens de Ipeúna, para pregar o Evangelho no Horto de Camaquã, lá no assentamento do Sem Terra. Nós mandamos com uma Kombi, e aquela Kombi levou um grupo de pessoas. Se coubesse 12 na Kombi, tinha 20, mas eles estavam tudo na Kombi seguros. Graças a Deus não aconteceu nada. E aí eles iam sendo deixados nas casas dos moradores do assentamento. Lá não tinha luz elétrica, lá não tinha, alguns tinham lampiões, outros tinham vela, e aqueles que tinham lampiões a diesel, então, tinha uns que tinham com lampião, com aquela tipo de camisinha do lampião, mas outros tinham que era diesel mesmo, e ficava cheiro de óleo diesel dentro da casa da pessoa, porque as casas eram pequenas, mas eles foram. E eu lembro quando o Arthur volta, ele fala para mim assim, eu queria um púlpito, e a hora que eu achei um fogão, eu fiz do fogão o púlpito. Porque ali o sentimento daquela equipe que foi, não era o sentimento de estar com o microfone, e sim com a palavra de evangelização, com a palavra de boas novas, para alcançar aqueles que estavam perdidos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Levanta a sua mão para o céu e fala comigo assim, em nome de Jesus, há um sentimento no meu coração que não pode, em hipótese nenhuma, esfriar. E qual é o sentimento? O do ide. O de ir e pregar a palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, Deus separa alguns para pregar para a quantidade de pessoas em um altar, como eu estou aqui hoje. Se eu pudesse, Fernando, se eu pudesse, eu pregaria no mesmo nível que você está. Porque dá a impressão que aqui em cima eu sou alguma coisa melhor do que você, mas na verdade não é. Somos todos iguais. Mas se eu pregar no mesmo nível que você está, você não me enxerga. Os do fundo não conseguem me ver. Então criou-se um lugar chamado altar, que é um pouquinho mais alto do que o piso normal, que o pregador fica, que todo mundo consegue vê-lo, a galeria consegue vê-lo, e você consegue vê-lo. Mas nós somos todos iguais. A única diferença minha aqui é que eu sou o teu pastor. Eu tenho um chamado para pastorear um rebanho. Mas eu tenho também a minha obrigação de crente do ide de Jesus e de pregar aonde não tem um altar, aonde não tem um microfone, aonde não tem um culto organizado. Porque, irmãos, aqui é um lugar de abastecimento. Mas lá é o lugar de trazer as vidas que precisam do abastecimento e que precisam ser alcançadas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se a gente esperar, irmãos, o pecador chegar e entrar aqui, é um caso esporádico. Domingo agora, à noite, o pregador que pregou para nós à noite, uma senhora, a senhora está aqui? Uma senhora que teve a filha curada milagrosamente há mais de 40 anos por um pregador dessa igreja. A mulher está aqui? Evandro, terminou o culto,
eu estava aqui, o pregador estava aqui, a senhora chegou e falou assim, eu não posso ir embora sem contar um testemunho. Um pregador, igual ao senhor, do mesmo jeito do senhor, e é o senhor, não era ele. Porque ele não pregou aqui há 40 e poucos anos. Mas eu identifiquei, eu sabia de quem ela estava falando, porque passou por aqui um pastor chamado Antônio. Quem lembra do pastor Antônio que passou por aqui? Lembra, Chaga? E ela confundiu pelo biotipo do pregador, ela imaginou que fosse o Antônio que entrou aqui. E o Antônio nem titular era. O Antônio nem titular era da igreja, o titular era outro pastor. E ela entrou aqui na igreja, porque a Santa Casa aqui de Misericórdia disse que o filho dela tinha morrido. E ela entrou aqui para chorar a morte do filho. Só quando ela entrou aqui, acho que ela sentiu a presença de Deus, a graça de Deus, Schmidt. E ela, então, pediu para o pastor Antônio fazer essa oração por ele. Eu estou no culto que tem gente que acredita em milagres aqui. Mateus, ela volta lá para saber os procedimentos e o menino está ressuscitado. Ela se converte. Ela entrou aqui. Professor Vanderlei, pai da Soraya. O pai da Soraya. Eu escutava esse testemunho dele muitos anos. E agora minha mente jogou, acho que é o Espírito Santo que quer que eu lembre disso, jogou aqui para mim. O pai da Soraya, ele veio assistir um culto aqui. E quando ele chegou, acho que viram, ele é professor de italiano, professor disso, daquilo, outro, um homem culto. Quando ele entra na igreja, alguém já fala para ele assim, hoje não é o pastor titular. Eu acho que o pastor titular era o pastor Nadir. O pastor titular não está aqui hoje. Está um irmão. Só que ele estava com o coração tão sedento, tão aberto para o que Deus poderia falar com ele, tão necessitado, que o mesmo pastor Antônio pregou e ele se converteu. E está convertido até hoje. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso são casos esporádicos, irmãos. Alguém vir do nada para cá. Alguém resolver se converter. Alguém sentiu uma sede tão grande, porque a igreja ora para que o Senhor envie as almas. E quem envia as almas é Deus. Mas não quer dizer que a gente que pega o versículo e fala que Deus está enviando as almas para a igreja nossa. Lógico, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Não. Deus está enviando as almas para serem salvas. Deus está enviando as pessoas para serem convertidas a Ele, para entender o plano de salvação. Mas quem prega para elas, essas pessoas que são enviadas para nós, porque a Bíblia diz assim, e o Senhor acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Então é Deus que acrescenta o número de salvos. Aonde os salvos vão congregar é uma outra história. Mas por isso que uma igreja, ela não pode ficar apenas debaixo destas quatro paredes e desse telhado. Ela tem que ir para fora, porque igreja é saindo para fora. E lá fora nós temos que apregoar a palavra da justiça, a palavra da verdade. Temos que anunciar que Cristo vive, que Ele morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele disse assim, está consumado. Você pode dar um glória a Deus? Presta atenção, dia 7 de setembro, o Brasil completa 200 anos da independência. 200 anos. A história é complicada. Dom Pedro I que foi que deu o grito foi ele. Mas se ele foi para dar o grito, tem um monte de coisa na história que às vezes a gente fica assim, será que é? Mas o Brasil está independente de Portugal desde o dia 7 de setembro de 1822, tornou-se uma nação independente. Mas há mais de 2000 anos, alguém na cruz do Calvário falou assim, está consumado. O que eu vim para fazer, eu fiz.
E aquele que crê em mim será livre. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então está consumado, já está decretado. Ora, eu preciso contar para as pessoas que elas não devem mais. Um dia eu estava... Irmãos, eu vou falar uma palavra, mas me entenda bem. Eu já fui muito pobre. E um dia, pobre besta, queremos ir comer num restaurante, eu com a Lourdes. Quando eu falo pobre besta, tenta entender, irmãos. Não é pobre metida besta, entendeu? Vamos lá. E a gente ia deixar um dinheiro lá que a gente... Hoje, graças a Deus, os irmãos me servem com uma alegria, irmãos. Eu tenho até constrangimento. Mas a gente foi. E ali no regadinho pede um pouquinho, pede só um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Mas para comer no restaurante. Isso faz mais de 30 anos. Acho que a Bruna era de bebê ainda. Só que aí, irmãos, a gente já faz... É duro quando você começa a fazer conta. Aquilo trava, né? Nem desce gostoso, fica ruim. Dá dor de barriga. E a gente acabou de comer. Tá? Tinha um irmão que me conhecia lá, deu tchau para mim, foi embora. E eu fui pagar a conta. Quando eu fui pagar a conta, Roberto, alguém disse para mim assim, a sua conta está paga. Eu falei, é? Eu falei, mas como assim? Não tinha uma pessoa que deu tchau para você? Ele pagou a tua conta. Eu sei quem foi. Eu não vou falar porque ele é candidato a alguma coisa por esses dias aí. Ele pagou a tua conta. Eu falei, é? Irmãos, sabe, dá aquela sensação de leveza e de raiva. Por que nós não pedimos mais? Ele não deixou nenhuma sobrinha aí. Não, ele levou tudo, pagou tudo. Que alegria, conta paga. Irmãos, tem muita gente aí sofrendo uma opressão do inferno. Sofrendo com medo que o inimigo vai matá-lo. Que ele não tem uma esperança para onde ir. Se alguém olha torto para ele, joga uma praga nele, essa praga pode pegar. Pessoa vivendo uma escravidão de pecado, de vício. Pessoa não consegue sair do lugar, patina, e não sai daquele lugar. Ela está patinando na vida há quantos anos? E Jesus está dizendo, através da sua palavra, está consumado. Acabou. A dívida está paga. A maldição foi quebrada. Foi cravada na cruz. Levou todo o sofisma, todo o engano, toda a mentira. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu já sei disso, você já sabe disso, mas pessoas precisam saber disso. Então Jesus um dia ele treina 12, e depois ele chama 70, e ele fala para os 70 assim, vocês não precisam de um altar, vocês não precisam de um templo, vocês não precisam de um telão de LED, não precisam de iluminação, vocês não precisam de som, vocês não precisam de nada, só lança a rede ao mar, só vai pregar a palavra, sai de 2 em 2, vão para as casas, vão para as ruas, falem do que está acontecendo, e aí os sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se colocar beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, pisará a serpente e o escorpião, o Senhor é contigo, vá pregar a minha palavra, porque eu quero fazer uma obra de salvação, eu quero dar a cada pessoa debaixo desse céu, nós somos 7 bilhões, irmãos, 7 bilhões, o mundo está caminhando para 8 bilhões de habitantes, só vivos, fora os que já passaram, mas dizem que tem mais gente viva do que gente que já morreu, e eu acredito nisso. Então eu quero dizer para você nessa noite, nós temos uma grande comissão na mão, nós temos uma grande responsabilidade.
Nós temos a maior das responsabilidades e nós não podemos nos acovardar. Porque tem muita gente paralisada que não consegue sair do lugar. E se eu não fizer alguma coisa, e se você não fizer alguma coisa, elas vão continuar paralisadas. Olha que 4 pessoas fizeram para um amigo deles. Lucas capítulo 5, verso 18. Lucas 5, 18. O culto do milagre hoje é um culto do desafio. E não tem nada mais que abre porta de milagre na vida de uma pessoa do que pregar a palavra de Deus para alguém. Não tem nada mais importante do que anunciar o Cristo vivo. Olha 5,18 que diz a palavra de Deus. Diz assim: eis que uns homens traziam em uma cama, uma maca, um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. Quem é ele? Dele, Jesus. Eles queriam colocar diante de Jesus. E eles estavam indo. E eles, não encontrando um caminho pelo qual pudesse levá-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram por entre as telhas com a sua maca para o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse: homem, os teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a argumentar, dizendo: quem é esse que fala blasfêmia? Irmãos, são as pessoas que querem impedir, os religiosos, a religião, muitas vezes querem impedir que o pecador chegue até Cristo. A pessoa que vai chegar até Jesus, o seu amigo, o seu conhecido, o seu colega de trabalho, o seu vizinho de rua, ele não vai vir perfeito, porque nem você é. Deus começou uma obra de perfeição na minha vida e vai aperfeiçoar dia a dia até chegar à luz da aurora. O Senhor está aperfeiçoando a obra que começou na sua vida. O que você era, você já mudou muito, sim ou não? Quem aqui de vez em quando fala assim: meu Deus, eu me converti mesmo? Levanta a sua mão. Quem já falou assim? Se fosse em outro tempo. Quem já falou isso? É porque você nasceu de novo. E quando você nasce de novo, você tem o quê? Você tem o DNA daquele que fez você nascer de novo. Presta atenção que eu vou dizer para você. O evangelho que salva é o evangelho que muda. O evangelho que não muda também não salva. Se o evangelho não mudar uma pessoa, ele também não salvou. Mas o evangelho que salva é o evangelho que muda. Quem fala isso não sou eu não, é Billy Graham, uma lenda da pregação da palavra de Deus. Ele fala assim: se o evangelho mudar, é porque ele salvou. Se o evangelho não salvou, ele também não mudou. Então você está mudado, sabe por quê? Você está salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor quer salvar os seus colegas também. E o Senhor quer salvar aquele que está paralisado em uma cama, não doente, mas paralisado numa situação de vida espiritual, precisando de um toque da grandeza de Deus. E eu quero dizer para você: você é o trabalhador da seara que pode trazer essa pessoa para Jesus. Quem conhece alguém que vai morar no inferno aqui, levanta a mão. Você só. Quem conhece alguém que é morador do inferno hoje, se ele morresse hoje, levanta a sua mão. Aí, agora melhorou. Talvez eu tenha que formalizar a pergunta melhor. Existem 2 caminhos, Saulo. Existe o caminho do céu, que só vai até ele através de Jesus Cristo. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, só tem um caminho para levar a pessoa para o céu: Jesus. Este é o caminho. Aí a Bíblia diz assim: os mentirosos, os ladrões, os que praticam sem arrependimento relacionamentos sexuais ilícitos, aqueles que amam a mentira, os homicidas. E às vezes a gente pode ser homicida não só fisicamente, mas também com palavra. Você pode matar a esperança numa pessoa. Você pode ser uma pessoa que não acredita em Jesus como Salvador. Estes não herdarão a vida eterna. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Houve um tempo debaixo do céu que era o tempo do desconhecimento. Ninguém conhecia nada.
Deus se revelava a algumas pessoas. Se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, se revelou a José, foi com alguns homens especiais, tratou muito bem de Noé. Aí quando surgiu Moisés, Deus libertou a sua nação prometida a Abraão do Egito. Então Deus institui alguma coisa chamada lei. E dentro da lei tinha 10 mandamentos. E os mandamentos tinham que ser observados. Por que existe a lei? Para coibir coisas que não são organizadas, que não são justas. E aí, então, existia a lei. Quando alguém não cumpria a lei, o que precisava fazer? Então, criou-se toda uma estrutura sacerdotal, porque sacerdote é alguém que está entre o homem e Deus. E tinha o sumo sacerdote, o representante legal dos sacerdotes. O homem que só ele chegava diante de Deus para o seu sacrifício anual. Aí, então, aquela nação não cumpriu a lei. Eles traziam os seus animais. Então, tinha o dia certo de levar os animais ao templo para remissão de pecado, porque pecado diante de Deus só sai através de sangue. Oferecer o sangue em sacrifício. Então, vamos lá. Quem tinha mais condição, levava um bezerro. Quem não tinha condição nenhuma, quem tinha menos, levava uma ovelha. Quem não tinha, e tinha que cuidar daquela ovelha. Não era qualquer ovelha, não. Não pega a caolha, não. Não pega a manca. Tem que pegar a perfeita. Algum tempo atrás, até ovelha que não era branca, se ela fosse malhada, eles não queriam. Aí levavam, então, pombas. Os mais humildes levavam 2 pombinhas. Mas todo mundo tinha que levar um animal para ser sacrificado diante do sacerdote para remissão de pecados. Era assim que saía pecado. E o tempo da lei era difícil, irmãos, porque a lei é olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus Cristo. Aí vem o Salvador. Aí, João 3,16, bem rápido para mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. Olha só, o que o amor de Deus fez. Ele ama o mundo. O mundo não é, o mundo aqui não é sistema, o mundo aqui é pessoas. Deus amou os 7 bilhões de habitantes, Deus amou você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você que acredita em Jesus Cristo, você vai morar no céu. Pastor, contei uma mentirinha hoje. Confessa o seu pecado, você não precisa mais de sacrifício de bode, o sacrifício já foi feito. E olha o que a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Para quem ele veio? Exclusivamente para aquela nação da lei. Exclusivamente para o judeu. Exclusivamente para o israelita. Exclusivamente para o filho de Abraão. Para os filhos de Abraão. Mas os seus os rejeitam. Os seus dizem não. Mas aí ele escreve o versículo 12. E o 12 me inclui você. Mas a todos, agora não é uma tribo, não é uma nação, não é um povo, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você acredita em Jesus? Você está salvo. Você recebeu Jesus como Salvador? Você vai morar no céu. E tem mais. Tornou-se filho de Deus. Filho de Deus, filho enxertado. Não é judeu? É filho enxertado. Mas é filho. Se cumprindo a palavra lá em Abraão, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então Jesus veio para todas as nações. Agora eu preciso pregar isso, irmão. Eu preciso anunciar, eu preciso lançar essa rede, eu preciso falar, porque tem 2 caminhos. Tem o caminho de vida eterna e tem o caminho de perdição eterna. Tem o caminho que vai morar no céu e tem o caminho que vai morar no inferno. E o inferno existe. E o céu existe. E o inferno não foi feito para o homem.
3 coisas que nós vamos ter no céu. Primeiro, você é aqui. Porque você julga. Eu julgo. Você é aqui. Não é? Outra coisa que a gente está no céu. Nossa, o Zambon não veio. É brincadeira, Zambon. O Zambon não veio. E a terceira coisa, saber que não foi pela sua justiça, que não foi pela sua linha de conduta só, que não foi, Júlio, pela sua disciplina. Tudo isso ajuda, porque se eu sou filho de Deus, então qual é a vantagem que eu tenho de ser fiel, se Deus pode me perdoar e pode... Se você confessar, Deus pode perdoar. Se você se arrepender, Deus pode perdoar. Qual que é a vantagem? Irmãos, eu sou filho. Eu tenho o DNA do Criador. Eu tenho que andar como Ele andou. A vantagem, não existe vantagem ou desvantagem nisso. É agradar o Pai. Eu não estou servindo a Deus por aquilo que Ele me dá. Eu sirvo por aquilo que Ele é. Eu amo. Eu quero estar com Ele. Eu quero servi-lo. O que está nele está em mim. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não tem como, é a marca. Você pode passar 30 anos, alguém olha para você e fala assim, você é o filho do fulano? É, eu sou filho do fulano, porque alguma coisa ficou marcado do fulano em você. Você tem as características do Deus que te criou na sua vida. E quando você recebe Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. E você vai saber que não foi pelos seus méritos, mas você foi salvo pela graça misericordiosa de Deus. E a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aqueles 4 homens, um aleijado dentro, colocaram o aleijado diante de Jesus. E Jesus olhou e falou assim, grande é a fé desses homens. Quer ser reconhecido no céu? Traga alguém que não pode na presença do Pai. E Jesus deu uma ordem. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Irmãos, sabe por que não conseguiam trazer o paralítico para perto de Jesus? Porque a porta da entrada da casa estava fechada, estava cheia, tinha muita gente. E quando aquele homem chegou ali, ninguém quis abrir caminho para que ele entrasse e fosse colocado diante de Jesus. E muitas vezes, eu e você, com todo o legalismo que a gente cria, a gente fica querendo saber quem que pode e quem não pode se converter. Irmãos, isso é Deus quem faz. Deus aceitou você. Deus aceita todos aqueles que vêm a Ele com arrependimento e sinceridade. Porque agora o período não é da lei, o período é da graça. E o que é graça é o favor que eu não mereço. Está aberta essa temporada há mais de 2000 anos. Quando ele disse, está consumado Israel, ele inaugurou o período da graça. É o favor imerecido. Venham de todos os lados. Venham, porque eu quero salvar, eu quero abençoar. Daqui a pouco a graça fecha. E quando fechar a graça, nós não vamos mais estar aqui. Nós queremos estar para sempre com o Senhor. Mas olha bem para mim, eu não quero ir sozinho. Se eu passar por aqui, por esse mundo, e não levar ninguém comigo, que homem que eu fui? Que crente que eu fui? Que não recebi o chamado da grande comissão e fiz de conta que isso não é para mim, mas é para você. E para você que está em casa também. Para você que está dentro da sua casa também. Não só para você que ainda não recebeu Jesus, mas para você que é servo de Deus, que trabalha com a gente aqui, nessa asa do avião. Você também tem alguém que você pode trazer para a presença. E quando a gente entende que uma pessoa foi salva, quando ela recebe Jesus como Salvador. Aceitou Jesus? Você está salvo. Qual é o segundo passo que alguém
quando alguém nasce, irmãos. Tem alguns irmãos aqui na igreja, que eu não vou citar quem, mas ele tem 50 anos de registro, mas ele deve ter 65 de nascimento. Porque o pai deixava acumular o nascimento das crianças para ir registrar. Nasceu, tem que registrar. Eu não sei se ainda é lei, quando alguém nasce, o pai da criança tem o direito a faltar do serviço para ir registrar o filho. Ainda é lei? Alguém entende isso aí? É lei ainda? Ainda vale isso? Vale? 5 dias? Sangue e fogo. Tem que dar 5 dias para o empregado, para o moço que tem criança, para ir lá registrar a criança, para cuidar da mulher, 5 dias. Então ele tem esse dia para ir registrar o filho. E se ele não for em 5 dias, no 6º dia que ele está de folga, ele pode falar assim: eu esqueci de registrar meu filho, agora eu posso perder o dia. Agora não pode mais, agora você tem que pagar o seu dia. Quando você compra um imóvel, você passa a escritura do imóvel, sim ou não? Só passar a escritura vale? Quem registra que é dono. Você tem que ir lá e registrar no cartório, e aquele registro te gera uma matrícula com o teu nome. Senão você não é dono do imóvel. Você pode ter a escritura. Eu comprei um terreno, irmãos, para mim. Eram 5, 6 terrenos que estavam à venda. 5. E eu fui lá e comprei um. Passou 20 anos. Quantos anos passaram? 20 anos se passaram. Passou 20 anos. O dono do corretor me ligou: Antônio, o senhor Alfeu Dorta, eu estou ligando para os compradores do terreno, porque 3 terrenos daqueles 4 ou 5, quem comprou está perdendo o terreno. Porque gerou dívida no nome da pessoa que vendeu 20 anos depois. E eu já tinha feito uma casa no terreno. Ia perder a casa e tudo que estava no terreno. 20 anos depois. Eu falei: senhor Alfeu, eu até posso ir na reunião. Quantos terrenos tem registrado daquele lote? 1. Ele falou assim: então o senhor fica tranquilo, porque o 1 que está registrado é o meu. Ele falou: não é o seu. Eu falei: é o meu, sim. Quando eu comprei o terreno do senhor, eu fui na prefeitura, passei para o meu nome. 3 dias depois, eu fui no cartório, passei a escritura, mas quando a escritura estava pronta, eu mandei a escritura registrar em Rio Claro, no cartório de registro, é meu, está matriculado. Eu vou voltar para a minha casa, porque agora o senhor deixou o capulga atrás da orelha. Mas só tinha um terreno, então, quer dizer, eu sabia que estava registrado, não tinha 2. Peguei a escritura e mandei para ele. E levei lá no lugar que ele atendia e falei assim: daqui, seu Alfeu, eu não vou perder o terreno. Ele falou: sinto muito, Antônio, os outros 3 vão perder, porque eles não passaram a escritura. Tem que registrar para ser dono. Presta muita atenção. Aceitou Jesus como Salvador? Qual que é o segundo passo? O batismo nas águas. Tem que registrar. Tem que registrar. E eu estou precisando que você me ajude. Você é um dos meus 70. Alguém foi 70 de Jesus, e você é 70 do pastor Toninho. Quem quer ser um dos 70 do pastor Toninho, levanta a sua mão, deixa eu ver. Você quer ser um 70? Então fica de pé no seu lugar. Rafa, faltou fé, pode pegar papel. Eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Pode vir. Faltou fé para mim. Está bem, se você não viesse, depois de pregar isso aqui, eu pegava na sua cabeça. Tem bastante aí? A banda pode subir também. É o culto do milagre. Evandro, sabia que quando você ganha alguém para Jesus, além do Senhor cobrir uma multidão dos seus pecados,
Ele não levar em conta alguns pecados seus, Ele perdoa os teus pecados. Você abre um precedente na Bíblia, Mariana, que diz assim: Roberto, tudo que você pedir no meu nome, eu tenho que fazer para você. Deus se compromete a ouvir tua oração, Carla. Quando você ganha alguém para Jesus, Deus tem um compromisso com você de ouvir a sua oração. Que coisa de maluca é essa? Entende? É Deus quem faz essas coisas. Não é só eu, não, é Deus. Então você vai ser um dos 70? Eu vou pedir agora que os obreiros aqui, ó, me ajudem. Entrega um papel cada um. Pode entregar. Tem mais aí? Pode entregar. Xangai, me ajuda aqui. Pode entregar. Cada um vai pegar um papel. E você vai se colocar em pé no seu lugar. Se coloque em pé, igreja, por gentileza. E você vai ser 70 também, viu? Você também vai dar fruto, porque eu vou fazer um desafio com você agora. Primeiro é com vocês aqui. Eu não desisti de ninguém, não. Amém? Está chegando o papel aqui, ó, lá de cá. Pode vir lá de cá rapidinho. E você do online? Rafa, coloca, o pessoal da internet, coloca a ficha online para o povo ver agora aí, ó, para que você possa também imprimir e você ser um dos 70 online. E quando você vai trazer esse... Alguém não pegou ainda? Alguém não pegou? Quem está precisando? E quando você vai trazer esse paralítico aqui na igreja? Desculpa a expressão. Esse paralítico é aquela pessoa que não anda na fé. Na semana, tem a arte da semana. Você colocou uma arte sem ser da semana. Uma do dia 24 a 28. Quando você vai trazer essa pessoa aqui? Na semana. E nessa semana, nós vamos ver o manifestar de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Põe a mão no seu coração e fala assim: em nome de Jesus, o Senhor fará de mim um homem que vai lançar redes, no santo nome de Jesus. Eu te abençoo agora. Eu te abençoo nesse momento. Eu peço a Deus que o Senhor coloque as tuas mãos sobre cada pessoa que está aqui agora. Pai Santo, que vai ser um dos 70. E ele vai ser que nem aquele homem que levou aquele moço até a presença de Jesus. Deus, nós não vamos impedir ninguém de chegar. Porque o Senhor vai trazer na quarta-feira, dia 24. Na quinta-feira, dia 25. Ó Deus, na sexta-feira, dia 26. Ó meu Pai, no sábado, dia 27, e no domingo, dia 28, nós vamos ver o grande manifestar de Deus na vida dessas pessoas. Pai Santo, nós vamos ir e dar fruto, porque o nosso fruto... Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.